Vamos nos colocar aí já sentados, né? Para que a gente possa dar início. Vamos fazer a leitura do livro 120, da lição 120 do livro Pão Nosso, cujo título é... Deixa só aparecer aqui. Lição 120. Deixa eu abrir de novo aqui. Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo. Mas eu vou fazer de outra forma, quer ver? Vamos pegar aqui um versículo aqui de João, capítulo 12, versículo 26, para a nossa reflexão inicial, antes da gente começar a nossa reunião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Que versículo, hein? Vamos ler de novo? João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, vamos elevar juntos nossos sentimentos e pensamentos a Jesus, nosso divino mestre, irmão maior. Aqui neste momento, agradecemos por mais estes instantes que aqui passaremos reunidos em torno da mensagem da Boa Nova, da mensagem do Evangelho. Agradecemos, Jesus, a proteção amiga dos nossos mentores espirituais, que incansavelmente se colocam ao nosso lado, para que a gente possa ter ânimo, coragem e seguir a vida com ânimo, com boa vontade, apesar das aflições e das dificuldades. Mas sabemos, Senhor, que neste mundo todos teremos aflições. Mas como mesmo nos ensinaste, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é nessa perspectiva da esperança, da alegria e da gratidão que iniciamos a nossa reunião aqui no Grupo Espírita Lares Unidos. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Então, dando sequência ao mês, né, aos estudos do mês, cujo tema central é valorização da vida, hoje teremos com o nosso irmão Jacques Inácio, lá do grupo Vinha de Luz, o tema suicídio. Por quê? Então vamos deixar que o Jacques, por favor, tome a tribuna e traga para nós as suas considerações. Fique à vontade. Primeiramente, agradecemos a Jesus essa oportunidade que é nos concedida e juntos vamos trocar
algumas reflexões sobre um tema tão grave, tão complexo de entendimento e, para nós, de aceitação. Mas, na doutrina espírita, nós sabemos que tudo se explica, tudo clareia e fica mais fácil para nós o nosso entendimento em relação ao suicídio. E por que, do suicídio? Às vezes, o que ele ocorre. O tema é muito vasto, o tema tem muitas obras que nos traz sobre o assunto, aclarando os nossos raciocínios, dando-nos um embasamento para que nós possamos contribuir e ajudar aqueles que encontram a nossa volta e que, às vezes, buscam, através do suicídio, a solução equivocada das dificuldades, das situações que a vida traz a esses corações. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali, no capítulo 5, nos itens 14, 15, 16, falando sobre o tema suicídio. E nos aclara lá o sentido, o que leva o espírito a buscar esta fuga. Nós vamos tratar de lá algumas posição que está lá escrito para nós. E também no Livro dos Espíritos nos fala sobre esse assunto com muita clareza. E na parte 4ª, onde fala sobre os gozos e penas futuros, ali também traz várias questões, aclarando para nós as consequências, o caminho que leva àqueles que o buscam no suicídio a solução para os seus problemas. Nós temos também, no livro Consolador, as questões 146 e 154, que trata sobre o assunto. Tem um livro que chama Memórias de um Suicídio, que também aclara bastante para nós sobre este assunto. Tem o próprio Nosso Lar, no caso de André Luiz, que é um suicídio indireto. Então, assim, nós temos um assunto muito vasto. Nós não temos nenhuma pretensão de querer esgotar o assunto, que nós primeiro não temos capacidade para isso, mas vamos realmente conversar sobre o assunto. E quando nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 5, que lá nos fala sobre que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de prova irrecusável, a existência do mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com os homens, e não mais de uma forma maravilhosa, sensacionalista, mas de uma maneira com claridade, com transparência, falando da nossa vida após a morte. E nós precisamos compreender que a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Ela nos dá os subsídios dos quais nós necessitamos para enfrentar as diversidades da vida, seja ela de que natureza for, seja econômica, seja sentimental, seja no campo da enfermidade, não importa qual a área que nós somos cometidos
pelas circunstâncias da vida. Então, nós precisamos, primeiro, pensar, né, como espíritos imortais. Somos espíritos imortais que estamos fazendo um estágio no corpo físico com a proposta da edificação nossa, do nosso espírito, a nossa caminhada em direção ao Pai que nos aguarda. Isso é um ponto importante que nós não podemos perder de vista. E nessa caminhada nossa, nós podemos dizer que todos, indistintamente, vai chegar ao mesmo ponto. Um dia todos nós seremos espíritos perfeitos. Então, isso nos consola, isso nos dá toda uma condição de enfrentar as diversidades. E, nesse sentido, o Espiritismo nos clareia muito o nosso entendimento. No Livro dos Espíritos, na questão 799, lá nos fala que como que o Espiritismo pode contribuir com o progresso da humanidade. E lá nos coloca que é destruindo o materialismo. É nos trazendo a realidade espiritual. É nos dando o conforto de entendimento para o nosso enfrentamento de nós mesmos, as dificuldades que carregamos. Então, nós vamos entender que o materialismo é, podemos dizer assim, uma estrutura que nos excita, que nos leva a ignorar a nossa essência, que é espiritual. Então, nos traz o materialismo uma visão muito imediatista. Então, é viver o homem. Mas nós sabemos que Deus tem misericórdia para com todos nós e jamais abandona um de seus filhos. Então, quando começa lá no capítulo 5, no item 14, quando ele fala o que nos leva ao suicídio, ele coloca duas coisas que a questão do materialismo e as pressões espirituais, as dificuldades espirituais que cada um de nós trazemos em nós, o nosso passado. E é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque nós, como espíritos imortais, nós já tivemos várias experiências e já nos decepcionamos muitas vezes com nós mesmos e com aqueles que, às vezes, a vida colocou à nossa volta, por ignorância. Então, uma das questões é o materialismo. E, por ser materialista, nós ignoramos a realidade espiritual. Mas a doutrina espírita, ela nos possibilita e nos oferece conteúdos libertadores. Nós precisamos compreender que no trabalho que nós temos a executar no plano em que nós encontramos, foi devidamente preparado por aqueles que muito nos amam. E quando a gente vai lá no livro Vinha de Luz, questão 94, quando ele fala escritura individual, ali nos coloca que todos nós, ao reencarnar, já trazemos o nosso mapa reencarnatório. E nesse mapa reencarnatório,
Evidentemente, se nós, em encarnações passadas, cometemos o ato do suicídio, provavelmente, quando aproximar aquela idade, nós vamos ser cometidos novamente pela vontade, ou pela situação, pela circunstância que vai nos impelir a cometer novamente o suicídio. E isto nós sabemos que, por um outro lado, há a espiritualidade amiga que age em nosso favor, propiciando a cada um de nós os recursos, cercando à nossa volta os recursos dos quais necessitamos para superar as dificuldades, sejam elas de que natureza for. E essas dificuldades que cada um carrega dentro de nós, elas têm um objetivo do nosso próprio crescimento. Então, nós precisamos acerenar a nossa alma, aquietar o nosso espírito e ter calma. E sermos resignados. É como nos coloca lá no item 14. Buscar a resignação, a aceitação. Porque a resignação, ela é, podemos dizer assim, nascida do nosso coração. Então, é preciso que a gente entenda que tudo aquilo que a vida nos apresenta, sejam que nos leva às vezes à tormenta, às dificuldades, à tristeza, basta que a gente tenha calma, acerena a alma. Tem uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida, que nos fala, tende calma. Nessa lição ele mostra essa necessidade que nós precisamos trabalhar a calma. Por quê? Porque se eu desci com uma escritura lavrada e assinada por nós mesmos dos acontecimentos que viriam ocorrer no transcurso do meu processo reencarnatório, eu trago em mim também as soluções. Eu tenho os mecanismos na prece, eu tenho os mecanismos no trabalho, do conhecimento, da ajuda daqueles que estão à minha volta, para o meu processo de reparação, de crescimento, ou naquele processo em que eu serei provado. Então, a gente precisa, todos nós, trabalhar isso em nós. Os princípios da doutrina espírita, porque ele nos fortalece. E, evidentemente, que nós, nesse trabalho que nós precisamos fazer, de nos acalmar, serenar, porque o que é a calma? O que a calma nos traz? A convicção, a certeza que aquilo também vai passar, que aquilo é só por um pouco, é só para que fixe em mim o aprendizado. Então, a dificuldade, a falta do dinheiro, né? Às vezes a enfermidade, não importa qual a dificuldade. O que é importante para nós é entendermos que temos amigos que nos amam profundamente e que trabalham para que nós tenhamos êxitos no nosso empreendimento reencarnatório. É o que nós vamos trabalhar e vamos compreender um pouco aqui. Nós vamos pegar aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós vamos pegar aqui uma parte que me chamou muita atenção, no primeiro item, que ele nos fala assim, para ser bem fiel, ele nos fala assim, bem-aventurados aos que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados
os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4 e 6 e 10. Bom, quando aqui fala para nós sobre as bem-aventuranças, na introdução, e ele nos colocando aqui a necessidade que nós precisamos de compreender quando ele nos coloca, né? Bem-aventurados os que choram. Por quê que ele coloca como bem-aventurados os que choram? O que é o choro? Por que os que choram são bem-aventurados? Nós precisamos refletir nesse ponto. Quando fala bem-aventurado, está dizendo felizes daqueles que choram. O que o choro provoca em nós? Podemos dizer que tem choro de alegria, tem choro, às vezes, até de revolta. Tem choro também que nos leva a buscar o lado, né, da alegria íntima, o reconhecimento, às vezes, das nossa pequenez, da nossa insignificância, a decepção que, às vezes, nós temos da própria vida, que cada um de nós temos, achamos que estamos esquecidos, mas não. O choro, ele lava. O choro, ele nos resgata. Nos leva a uma reflexão sobre os fatos, acontecimentos, as dificuldades que a vida nos apresenta e a nossa pequeneza, né? Ele nos leva ao entendimento que cada um de nós estamos trabalhando os valores eternos do Espírito. Então, o choro é esse reconhecimento. Então, feliz daquele que já começa a ter no choro a forma, o recurso para a reparação daquilo onde nós erramos e, ao mesmo tempo, também da alegria de participarmos da vida. Então, quando ele nos coloca o choro, ele está nos chamando a atenção pelos acontecimentos que advêm, que a vida nos apresenta, para que nós possamos refletir sobre as nossas encarnações passadas. Então vem aí o remorso, muitas das vezes, através do choro, vem o arrependimento. Então nós começamos a entender que o choro nos coloca numa posição de trabalharmos em nós as energias do bem, o lado belo e bom que cada um de nós carregamos em nós. Tem uma passagem, né, que é muito interessante, que eu gosto muito, é que nos fala assim. Está lá em João, capítulo 6, versículo 44. Que Jesus fala para nós que ninguém venha a Ele se o Pai não o trouxer. E ali nos mostra, interessante isso, que Deus age incessantemente em nosso favor, em todas as situações de nossa vida. E quando ele fala lá, que ninguém venha, Jesus fala que ninguém venha a mim se o Pai não o trouxer, e todos aqueles que o Pai o trouxe, ele ressuscitará no último dia. Ele está nos chamando, podemos dizer, uma reflexão profunda do entendimento da lei de Deus. Por quê? A nossa caminhada, ela vai se dando à medida que nós vamos nos erguendo por dentro.
nós vamos nos transformando por dentro como espíritos imortais. E nessa caminhada nossa, nós não fazemos ela só. E nós precisamos compreender que nesse processo nós precisamos adquirir todos os valores susceptíveis do espírito adquirir. E esses valores estão todos em Cristo Jesus. Estes valores são os conteúdos de vida eterna. Mas para angariar estes valores, é necessário que nós nos levantemos e busquemos Jesus como caminho, verdade e vida. Nesse trabalho, nós vamos entender a necessidade de trabalhar em nós o Evangelho de Jesus. Então, quando ele nos coloca sobre bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, nós vamos entender o quê? Nós vamos entender que famintos, e sequiosos de justiça, nós queremos reparar os nossos erros. Nós queremos apresentar a Deus puros. Mas para apresentarmos a Deus com pureza, nós temos esta sequioso dessa justiça, ou seja, do cumprimento da justiça em nós. Mas à nossa porta estão aqueles a quem nós devemos. Quando nós vamos lá no livro Vinha de Luz novamente, lá nos coloca na lição 87, olhai, é o título da lição, e ele nos fala lá, olhai, vigiai e orai. E ele comenta esse versículo, irmão, nos falando, resumindo a lição, que na nossa intimidade comungam conosco as inteligências invisíveis, que nos sugestionam, que lança no centro das nossas almas aquilo que é de conveniente deles. Então, muitas das vezes, o suicídio são a ação daqueles que querem nos levarmos às posições ridículas, às posições de muito sofrimento, de muita dor. Porque ontem nós fizemos o mesmo. Ontem nós os lapidamos a seus. Então, hoje nascemos naquele meio para reparar as nossas faltas. Quem conhece o caso que está lá no livro Missionários da Luz, capítulo 11, começa no 10 e vai até o 12, que fala sobre o Raul. Ele, interessante, vou tentar resumir o máximo possível aqui, a história dele. Porque é interessante, ele veio para a cidade grande, a convite de um amigo, que era Noé, e Noé tinha uma namorada que era Esther, a quem o Raul apaixonou. Mas ele precisava tirar o amigo do caminho. E o que o Raul fez? O envenenou. Se acostumou seu organismo àquele veneno, e um belo dia ele dá uma taça com veneno para o amigo e toma também. Como o seu organismo estava já viciado com o veneno, ele não desencarna e o amigo desencarna. E ele, aí, para encurtar a conversa, acaba conquistando o coração de Esther. E nesse trabalho que ele fez, ele acaba casando com Esther. Casa com Esther e tem 3 filhos. Mas a sua consciência o cobrava.
a sua consciência reclamava justiça. Estava sequiosa de justiça a sua consciência. E ele não o perdoava. O tempo foi passando e cada vez mais ele começou a sua mente visitada por ideias de suicídio como solução do problema. E um belo dia, ele busca o suicídio, pegando arma de fogo e atirando no próprio coração. Fez de tal maneira que a esposa não reconhecesse que ele era o suicida. E aí ele cai no plano espiritual em um tormento muito grande e começa a ser vampirizado por espíritos que é chamado lá de bando. Espíritos que utilizava das forças ectoplasmáticas dele para se locupletarem. E uma amiga, Eutelvina, procura querer consolar e ajudar a Esther. Como a Eutelvina era um espírito já de uma certa envergadura, ela sai do corpo físico, junto com a Esther, as duas, e vai procurar o Alexandre. A Eutelvina procura o Alexandre, pedindo a ele ajuda para a amiga, para que ela pudesse caminhar dali para frente com desenvoltura, procurando dar o melhor dela. E nesse trabalho que ela fez, Alexandre atende e conforta o seu coração e começa, então, a trabalhar nesse sentido. E ele estava com André Luiz e eles vão até a casa de Esther. Chegando na casa de Esther, a casa estava povoada de espíritos inferiores e com dificuldades, e até mesmo aqueles iguais mesmo a Esther, encarnados. E nesse trabalho, André ficou abismado a uma certa hora lá, porque na hora da refeição, ele viu os vampiros, os espíritos que estavam ali locupletando no almoço da família. Mas o que é importante disso tudo, para a gente entender que esta vivência, esse entrelaçamento entre os dois planos de vida, acontece com cada um de nós da mesma forma. Então, isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a necessidade que nós temos da autodisciplina em tudo. No falar, no comer, no andar. Nós precisamos autodisciplinar. E Alexandre, onde que ele foi encontrar o Raul? No plano espiritual. Ele pegou todas as informações lá na casa e foi atrás do Raul. Ele estava no matadouro, aonde sacrificam os animais. E lá, esses espíritos, né, que é interessante isso, até Alexandre fala que são sindicatos das trevas, eles formam os sindicatos das trevas, a quem muitos de nós estamos filiados, e eles nos usam para fazer aquilo que eles comprazem no mal. Então, todos nós temos a necessidade de estar atentos, vigilantes na prece, no trabalho, porque participar das reuniões, buscar o passe, trabalhar as questões espirituais em nós, porque é a única forma que nós temos para caminhar com segurança. Nesse sentido, ali, ele chega até onde estava ele,
recolhe, faz uma prece junto com o André Luiz, recolhe o Raul. Recolhe e deixa debaixo de uma árvore frondosa ali, para poder buscar recurso. E na região ele arrumou um local aonde ele pudesse ficar para se recompor, para ser ajudado. E ele traz a Esther para visitá-lo, que ela queria muito visitá-lo e saber a verdade dele. Mas só que ela não podia ouvir a verdade. Ela não estava pronta para ouvir a verdade. Então, Alexandre coloca, na hora que ele vai dizer para ela, Alexandre coloca as mãos sobre as suas frontes e mentalmente Alexandre vai falando as palavras que ela estava pronta para receber. E assim foi feito. E ele, numa situação lamentável, muito difícil, Alexandre foi muito duro com ele, falou a verdade para ele e pediu para que ele não chamasse, não invocasse nem a esposa e nem os filhos, deixasse eles em paz. Então, para a gente entender o trabalho intercessório dos espíritos em favor do suicídio. No livro, quando você lê o livro Memória do Suicídio, você vai ver as caravanas de Maria buscando ajudar aqueles espíritos nas regiões lamentáveis, difíceis. Mas isso, para nós, nos leva a entender que o trabalho da espiritualidade, ela é muito mais extensa, ela é muito mais, podemos dizer, acolhedora do que nós imaginamos. E no versículo seguinte aqui, ele coloca uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele fala assim, pois que serão saciados, aqueles que são. E é interessante que o caso do Raul, ele não fala até, eu além de ser suicida, eu sou um assassino. Eu matei meu amigo Noé. Então, mas para todas as situações, por mais bárbaros que sejam as nossas faltas, Deus é misericórdia. Deus nos busca e nos entrega Jesus. E Jesus nos fala, se nós o entregarmos a Ele, Ele nos conduzirá até o Pai. E isto é muito consolador. Isso nos fortalece, porque cada um de nós somos filhos de Deus. E Deus não desampara nenhum de seus filhos. Por mais trevoso que seja aquele filho, há a misericórdia, há a graça divina. O nosso trabalho no plano físico é de fazer luz em nós. Nós estamos aqui para nos santificarmos. Para fazer isso, nós precisamos caminhar com segurança. Mas para caminhar com segurança, nós necessitamos do Evangelho. A importância de estudar o Evangelho está aí. É interessante, quando você vai lá em Mateus, quando Jesus nos fala assim, me fugiu qual o versículo, mas ele fala, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Comigo o fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei comigo e sou brando e manso de coração. E quando a gente pensa no fardo de Jesus, o meu fardo é leve, aí nós vamos entender o que é esse fardo, que fala para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6.
quando ele fala sobre essa passagem também. Aí ele fala uma coisa lá que é muito interessante, isso me marcou muito quando eu li, porque lá ele fala para nós que o fardo de Jesus é a obediência à lei de Deus. E Jesus mesmo disse, eu faço a vontade de meu Pai, não a minha vontade. Mas ele fala também lá que a vontade de Deus é que cada um de nós nos transformemos no bem. Façamos o bem, cumpramos o nosso dever, aonde a vida nos colocou. E isto é importante. E aí nós precisamos de ter calma e cautela. Por quê? Porque se nós tivermos calma, nós estamos dando tempo, aguardando a solução do problema que está a caminho, a solução. Então, nós não precisamos ter pressa, porque aquilo que tiver de ser nosso vai chegar em nossas mãos. Isto é um ponto fundamental, que a gente tem que compreender isso. E Deus, no silêncio, trabalha na consciência de cada um de nós os valores que precisamos assimilar, na experiência que a vida nos apresenta. Mas aqui ele nos coloca ainda, porque ele fala assim, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça. Como que a gente sofre essas perseguições pela justiça? Quem buscou esta perseguição? A nossa maneira, podemos dizer, doidivana de viver. Criamos inimigos, acreditamos nas fantasias, na hipocrisia humana. Evidentemente que malbaratamos corações. Então, esses inimigos que a justiça nos coloca na nossa, podemos dizer, à nossa frente, é para que nós aprendamos a amar. A dificuldade é os recursos que Deus nos dá para nós amarmos. E aí, quando ele fala aqui também que é importante para nós, pois que ele fala que aqueles que estão sofrendo essas perseguições pela justiça herdarão o reino de Deus. E a gente sabe que o reino de Deus não chega com aparências exteriores, mas pela nossa verdadeira transformação íntima. Tem um versículo de Paulo, que está no capítulo 13, aos Romanos, o versículo 33, quando ele fala lá de viver segundo a carne, viver em espírito. E nós precisamos aprender a viver em espírito e não segundo a carne. E nesse sentido, nós precisamos buscar a orientação como é viver em espírito. E o que é viver a carne? E quando a gente busca em Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 13, ele fala da carne, viver segundo a carne. E um outro livro de Emmanuel, que ele traz desse assunto com mais clareza também, né, sobre a carne, viver segundo a carne, que é no Pão Nosso, a lição 78, e viver em espírito, a 82, que ele mostra para nós o que é viver em espírito. Então, à medida que nós começamos a compreender que somos espíritos imortais, o desespero não tem mais razão. A descrença não tem mais razão.
E nós precisamos compreender que todos nós nascemos para a glória. Todos nós, um dia seremos espíritos perfeitos. E isto nos conforta extraordinariamente. Tem uma lição nesse livro que nós vamos... Ela fala sobre o suicídio, comenta a questão do Livro dos Espíritos, 957. Eu peço licença aos amigos e aos irmãos para participar com vocês dessa lição, e que nos fala assim: suicídio. Começa nos dizendo assim: no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante a lei divina, mas também o ato violento, o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. É o caso do Raul. E assim muitos de nós, pela nossa precipitação, pelo nosso afoito de querer a meu tempo, meu modo, cometemos loucuras e depois buscamos a fuga através da exterminação da própria vida. E isto é o materialismo em nós, falando mais alto, que fala lá na questão dos Espíritos 799. E ele continua: atormentado de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Então, vocês verem que quantos séculos, às vezes, gastamos, ou já gastamos, para redimirmos diante da vida, diante de Deus. Então, os nossos irmãos suicidas também vão se redimirem, vão chegar até Deus. E ele continua: contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes da sinergia do corpo espiritual com impositivos de reajuste em existências próximas. Então você vê o trabalho. Porque o que o suicida faz? O que ele fez? Ele fez uma intervenção indevida na lei. O uso do livre-arbítrio. Ao fazermos essa intervenção indevida na lei, o que nós provocamos? A sombra em nós, a dor em nós. Mas o que Deus é? Misericórdia. Os nossos amigos espirituais, o que eles fazem? Eles criam
Aí que é a misericórdia, aí que é a graça de Deus. Eles começam a criar os recursos dos quais necessitamos para a nossa reabilitação diante daquela intervenção indevida que fizemos à lei. Aí está a lei de causa e efeito. Então, imagina o trabalho que nós damos quando assim cometemos atos falhos à espiritualidade que nos ama. Aí nós adiamos por séculos a nossa chegada ao reino de Deus. E ele continua, é assim que, após determinado tempo de reeducação, no círculo de trabalho fronteiriço da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal. Então, o suicida, nos planos bem próximos, fronteiríssimos com a Terra, ali passa, às vezes, séculos, se preparando, né, sendo ajudado por aqueles que muito o amam, para voltar ao plano que ele chama aqui, né, carnal. Em regime de hospitalização, na cela, ou seja, no corpo físico, que ele reflete as penas e angústias na forma de enfermidade e inibições. E aí Emmanuel nos coloca que aí ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim, ser-nos-á fácil de reconhecê-los no corpo físico. Quem são esses suicidas? Aí ele vai citando, olha como é que é. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam extremamente a expiação a que lhe acolhem. E aí ele fala, os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as infecções valvulares, os choques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfico. Os que se asfixiaram, sejam no leito das águas ou na corrente de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do efizema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e as paralisias cerebral infantil. Os que estiraram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras, experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o creticismo e os que se atiraram de grandes alturas, reaparecem, portanto, os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo tipo de suicídio,
direto ou indireto, surgem as distonia orgânica, derivadas que correspondem às diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Juntos de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por misericórdia da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que se disponham. Guardam, pois, a existência com bom inévol, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprenda a crescer para a luz e viver para o amor ante a glória de Deus. É uma lição lindíssima que nos fecha para nós o estudo aqui, né, de Emmanuel, para nós refletirmos em casa e lembrando o compromisso número 1 nosso, né, de fazer luz em nós. Esse é o nosso papel diante da vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que cada um de nós possamos olhar daqui para frente de uma maneira diferente diante dos fatos, acontecimentos que a vida nos apresenta no nosso cotidiano e que tenhamos a sabedoria e a fineza de raciocínio para saber discernir conforme o Evangelho de Jesus. Que Jesus acompanhe a todos. Nós agradecemos nosso irmão Inácio, viu, Inácio? Jacques Inácio, né? Pela presença carinhosa, pelos estudos. Que Jesus o acompanhe até seu lar. Nós viu? que agradecemos. Vá em paz. Se me permita uma complementação aí na bibliografia, a gente citou isso aqui no início do mês, que é o capítulo 5 de O Céu e o Inferno, que são mensagens de suicidas, que Kardec fez uma pesquisa, né? Seria bom também, se vocês quiserem, né? Isso, do livro O Céu e o Inferno. O capítulo se chama Suicidas. Kardec faz a evocação de diversas pessoas que suicidaram e a situação em que eles se encontram do lado de lá. Vale a pena, né? Dar uma complementada aí nessa sua bibliografia, viu? Obrigado. Interessante o Céu e o Inferno, dá licença só complementar. Sim, sim. Por quê? Porque a primeira parte, ele fala das passagens lá, né? Então ele pega os espíritos primeiros, espíritos superiores, na sua passagem, o que é que eles faziam, etc., e como eles viveram no plano espiritual em seguida. Depois ele pega os espíritos medianos. E aí ele também mostra como esses espíritos foram recebidos, como eles levaram a vida do lado de lá, logo após o desencarne. E depois, da terceira parte, ele pega os espíritos calcetas, os espíritos atrasados, que muito, aí depois ele pega um capítulo lá, especial só sobre os suicídios. Mas é importante isso aí para casa, para todos nós. Tem muita literatura nesse sentido. Perfeito. Para a gente compreender, enquanto espírita, né, a importância desse tema, do estudo, da conscientização sobre o tema, que realmente ele é muito importante. Nós estamos no mês de setembro, quando se comemora, eu não diria comemora, mas é um mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Várias instituições no mundo todo têm esse foco, que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo. Então, neste mês, a gente está estudando valorização da vida. Hoje, nosso irmão Jacques trouxe para a gente pontos importantes sobre o suicídio. Na semana que vem,
Afonso Chagas, também outro nosso colega, ele vai fechar o mês trazendo o tema Amar, Não Sofrer. E com certeza ele vai estar alinhavando todas essas questões. Então, gente, nós vamos fazer a nossa prece, né, Stanley? Para a gente fechar e liberar a turma que está no YouTube. E depois a gente tem alguns recados, eu peço que vocês esperem. Viu? Além do sorteio aqui do livro, é claro. Então vamos juntos, mais uma vez, agradecer a Jesus pela presença dele aqui junto aos nossos corações, a presença do nosso amigo Jacques Inácio, que foi também com certeza inspirado pelos bons espíritos, e a todos aqueles que desencarnados puderam participar conosco. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de crescimento e esclarecimento. Que possamos juntos nos unir em benefício de todos aqueles que necessitam, todos aqueles que agora passam por momentos difíceis em suas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Então,